Oi, gente! Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre o tema como determinar o centro e o raio de uma equação da circunferência em sua forma geral e em sua forma reduzida. Equação reduzida. A equação reduzida da circunferência é dada por uma fórmula matemática que representa uma circunferência no plano cartesiano. Ela é dada por, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos b, fecha parênteses, elevado ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado, onde a e b são o centro da circunferência, r é o raio da circunferência, y e x são as coordenadas de um ponto qualquer na circunferência. Equação geral. Já a equação geral da circunferência é outra fórmula matemática que também vai representar uma circunferência no plano cartesiano. Ela é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais, abre parênteses, b ao quadrado mais a ao quadrado menos r ao quadrado, fecha parênteses, igual a zero. Onde o a e o b são os centros da circunferência, o r é o raio da circunferência e o x e o y são coordenadas de um ponto qualquer na circunferência. Agora vamos colocar esses conceitos em prática, vendo dois exercícios. O enunciado do primeiro exercício diz o seguinte: determina a equação da circunferência, que possui centro C, que é 3,6, e raio, que é 4. Como dito no enunciado, nessa questão, nós temos que determinar a equação reduzida a partir do centro C, que é 3 e 6, e raio, que é igual a 4. Primeiro, vamos lembrar que a equação reduzida da circunferência é, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos b, fecha parênteses, elevado ao quadrado, que é igual a raio elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que substituir os valores do centro nos seus espaços na equação. Ou seja, no a vai ficar o 3 e no b vai ficar o 6. Depois disso, vamos substituir o valor do raio na equação, ou seja, por 4. Com isso, a equação reduzida vai ficar igual a, abre parênteses, x menos 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos 6, fecha parênteses, elevado ao quadrado, que é igual a 4 elevado ao quadrado. Bom, a gente substituiu e vai ficar, abre parênteses, menos 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos 6, fecha parênteses, elevado ao quadrado, que vai ser igual a 16. Ou seja, a gente calculou o raio que deu igual a 16. Para colocarmos esse exercício em prática e ver se realmente está certo, iremos utilizar a ferramenta GeoGebra. Vamos resolver a primeira questão nessa ferramenta. Primeiro, você vem na aba de ferramentas e vai selecionar ponto. Esse ponto você vai colocar nas coordenadas do centro, que no caso é 3 e 6. Então, colocamos ela aqui. Agora, você aperta em mover para selecionar o ponto. Aperte em AA e troca o nome dele no rótulo para C, porque é do centro. Agora, você vem descendo até chegar na parte de círculos e você aperta em círculo, que é o centro e o raio, e depois você vai no centro da nossa circunferência e vai colocar o centro do nosso raio, que nesse caso é o 4. E assim o GeoGebra ele vai formar a representação da nossa circunferência de centro 3,6 e raio 4. Além disso, se você vir aqui nessa parte da álgebra, ela vai mostrar a equação que gera essa circunferência, que é a mesma que encontramos fazendo o exercício. Agora, nós vamos para o segundo exercício, que diz: considere a seguinte equação geral da circunferência: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 13 igual a zero. A sua equação reduzida e os valores do centro e do raio, respectivamente, são... Temos as alternativas A, B, C e D. E agora nós vamos para a resolução para descobrir qual dessas alternativas é a correta. Nessa questão, nós temos a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 13 igual a zero. Primeiro, é preciso fazer com que ela chegue na fórmula da equação reduzida, que é, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses,
y menos b, fecha parênteses, ao quadrado, igual a r ao quadrado. Onde o a e o b são as coordenadas do centro da circunferência e o r é o raio. Para chegar na reduzida, a gente vai reorganizar os termos, deixando os semelhantes perto. Então, vai ficar x com x e y com y, e a equação fica x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 10y mais 13 igual a zero. Nessa equação, nós temos duas partes que precisam ficar parecidas com a equação geral, que é o x ao quadrado menos 4x, que tem que ficar como, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, ao quadrado, e o y ao quadrado mais 10y, que precisa ficar como, abre parênteses, y menos b, fecha parênteses, ao quadrado. Para isso, a gente tem que fazer algo que é chamado de completando o quadrado. Eu vou começar completando o quadrado do x. Para isso, é preciso abrir parênteses e colocar o primeiro sem estar ao quadrado. Então, em vez de colocar x ao quadrado, a gente coloca só x. E coloca a metade do número que acompanha o x. Na nossa equação é o menos 4, então, como é a metade dele, vamos colocar menos 2. Fecha o parênteses. E coloca isso elevado ao quadrado, ficando, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado. Agora, a gente tem que completar o quadrado, e para isso, vamos colocar o valor de menos 2 ao quadrado, com o sinal oposto. Ou seja, menos 2 ao quadrado fica menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4, mas a gente troca o sinal, então fica menos 4. Agora, para completar o quadrado do y, vamos fazer a mesma coisa. A gente abre parênteses, coloca o y, pega a metade do número que acompanha o y, que é o 10, então vai ficar 5, e coloca ao quadrado. Então vai ficar, abre parênteses, y mais 5, fecha parênteses, ao quadrado. Agora, para completar o quadrado, a gente vai pegar o 5 ao quadrado, que dá 25, e trocar o sinal. Então vai ficar menos 25. Para terminar, coloca o mais 13 igual a zero, e a equação vai ficar, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, menos 4, mais, abre parênteses, y mais 5, fecha parênteses, ao quadrado, menos 25 mais 13 igual a zero. Agora, novamente, vamos reorganizar os termos que são semelhantes. Então, a equação vai ficar, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses, y mais 5, fecha parênteses, ao quadrado, menos 4, menos 25, mais 13, igual a zero. Agora, a gente vai resolver essa equação. Menos 4 menos 25 vai ficar menos 29. E esse valor, mais 13, vai ficar menos 16. Então, a equação vai ficar, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses, y mais 5, fecha parênteses, ao quadrado, menos 16, da conta que a gente acabou de resolver. Agora, a gente vai passar o 16 para o outro lado. E a equação vai ficar, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses, y mais 5, fecha parênteses, ao quadrado, igual a 16, que é que trocou de lado, não fica menos 16, a gente coloca 16. Depois disso tudo, a equação está quase no formato da reduzida, mas o exercício também pediu para a gente o raio. Então, a gente tem que colocar o raio ao quadrado, assim como todos os outros termos da equação. Por isso, a gente tem que colocar um número que ao quadrado é 16. No caso, vai dar 4, porque 4 vezes 4 é 16. E a gente coloca na equação que a gente encontrou. Então, vai ficar, abre parênteses, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses, y mais 5, fecha parênteses, ao quadrado, igual a 4 ao quadrado, que vai dar o 16. Então, essa é a nossa equação reduzida. Agora, a gente precisa encontrar os valores do centro e do raio, que o exercício pediu. E como eu tinha explicado antes, a equação reduzida é, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses, ao quadrado, mais, abre parênteses, y menos b, fecha parênteses, ao quadrado, igual a r ao quadrado. Com isso, a gente tem que comparar a equação que a gente obteve com a equação geral para ver as coordenadas que são do centro. No nosso caso, o menos a igual a menos 2, que a gente multiplica os dois lados da igualdade por menos 1, para encontrar o x do centro, nesse caso, vai ser 2, e o menos b, que é igual a 5, e a gente também vai multiplicar por menos 1 para encontrar o y do centro, que é menos 5.
Ou seja, as coordenadas do centro vão ficar 2 e menos 5. O raio é o mais fácil, a gente só precisa se lembrar que a equação reduzida é abre parênteses x menos a, fecha parênteses ao quadrado, mais abre parênteses y menos b, fecha parênteses ao quadrado, igual a r ao quadrado. Ou seja, o valor que ocupa o r ao quadrado é o nosso raio e nesse exercício esse valor é o 4. Então, dentre as alternativas, a correta seria a C, que é abre parênteses x menos 2, fecha parênteses ao quadrado, mais abre parênteses y, mais 5, fecha parênteses ao quadrado, igual 4 ao quadrado, que é a nossa equação reduzida que a gente encontrou. E os valores do centro são 2 e menos 5, e o raio é 4. Agora a gente vai utilizar o GeoGebra para mostrar que a equação encontrada é a mesma que a equação dada pelo exercício. Primeiro você vem aqui em ferramentas e seleciona ponto, colocando ele na coordenada do nosso centro, que é 2 e menos 5. Aí você vem em mover e aperta o ponto para trocar o nome dele para C maiúsculo de centro. Agora você vem aqui nessa parte de círculos e coloca o círculo, centro e raio. Aí você seleciona o nosso centro e coloca o valor do raio, que é 4. Assim o GeoGebra vai gerar essa circunferência. Se você apertar aqui em álgebra, você vai ver que a equação dada pelo GeoGebra é a mesma que a gente chegou fazendo exercício. E se a gente colocar a equação que o exercício deu pra gente no começo, que era x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 10y mais 3 igual a 0, vai dar para perceber que a circunferência gerada pelas duas equações são as mesmas. O que prova que a equação reduzida que a gente encontrou está correta porque ela chegou na mesma que a da circunferência geral. Com isso, a gente encerra esse vídeo sobre como determinar o centro e o raio de uma equação da circunferência.